filosofia do direito que tem mais a ver com essa problemática é a questão do positivismo jurídico. E para explicar, né, essa minha abordagem da questão do positivismo jurídico, eu preciso fazer algumas considerações preliminares, né? Primeiro, estabelecer o que nós entendemos por Estado. É muito frequente nós encontrarmos na historiografia, na história comum, nos compêndios, a expressão Estado usada indiferentemente em épocas e estruturas sociais completamente distintas. Então se diz o Estado na Grécia, na polis grega, Atenas, o Estado na Idade Média, o Estado no absolutismo, o Estado moderno, como se Estado fosse a mesma coisa, tudo isso fosse a mesma coisa. A rigor, se poderia dizer, de forma muito genérica, que esses entes são, de algum modo, formas de organização política da sociedade. Não está errado dizer isso, mas, na verdade, muito pouco científico não diz nada. O Estado moderno é um ente específico que tem um conceito específico. E se nós não entendemos isso, nós não sabemos do que estamos falando ao usar a expressão Estado moderno. Então, o que distingue o Estado moderno das outras formas de organização política historicamente conhecidas? São três coisas que são historicamente desconhecidas até o advento do Estado moderno num ente só. Os chamados três monopólios. O monopólio da violência, ou coerção, o monopólio da tributação e o monopólio da norma jurídica. As outras formas de Estado não tinham esses monopólios. Os senhores de escravo tinham o poder de usar violência contra escravos. A tributação era um mecanismo disseminado na sociedade, nos regimes feudais. Em Roma, os senhores tinham o poder de morte sobre os escravos. Então, esse ente que surge, mais ou menos a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, ele se consolida historicamente como algo que tem esta especificidade de ser o detentor dos três monopólios. E eu esqueci de desligar o celular. Travou tudo aqui. Pronto. E o positivismo jurídico tem uma evidente conexão com a ideia de monopólio da norma jurídica pelo Estado moderno. E ele surge mais ou menos, começa a ser formulado teoricamente mais ou menos na Alemanha, no final do século XVIII, com os românticos, né, com a filosofia romântica, e portanto não tem, não se confunde com o que nós chamamos de positivismo filosófico francês, que é aquele que vai aparecer na metade do século XIX com Augusto Comte. Né? São coisas distintas, embora tenham algumas similitudes conceituais, ou até bastante similitudes conceituais, mas são coisas distintas. O positivismo jurídico surge com o Estado moderno, não é daquela perspectiva estritamente filosófica do Augusto Comte, mas surge com a consolidação do Estado moderno. E surge na Alemanha, e é também na Alemanha que ele vai desempenhar assim, um terrível papel na experiência histórica do nazismo. O Marcelo mencionou um livro, de fato nós lemos juntos, né, sobre
Estado policial e nazismo, o papel dos mecanismos jurídicos no Estado nazista, e foi esta experiência do direito nazista, do ordenamento nazista, que impôs uma revisão teórica, no âmbito da filosofia do direito, da questão do positivismo. Para ilustrar essa reviravolta, existe a trajetória de um filósofo alemão chamado Gustav Radbruch. Não sei se vocês já tiveram conhecimento, mas o Radbruch foi o grande filósofo do direito alemão na primeira metade do século XX. Era socialista, do SPD, da social-democracia alemã, foi ministro da Justiça da República de Weimar, e era o grande nome da filosofia do direito, que publicou um livro que se tornou clássico na ocasião, chamado exatamente Filosofia do Direito, em que ele escrevia o seguinte, antes da guerra: o dever profissional do juiz é conferir validade ao direito, sacrificando seu próprio juízo sobre o certo ou o errado. Cumprir o comando impositivo do direito sem indagar do justo, apenas do jurídico. Estrita conceituação do direito sob a ótica do positivismo. Eu aplico o direito, não me é permitido fazer qualquer juízo ético sobre o conteúdo da norma. Eu me atenho especificamente ao que está posto no conteúdo dela e aplico. Então, é uma rígida separação entre moral e direito. O Marcelo estava falando que o juiz não deve fazer juízos morais. Aqui, para encaixar as duas coisas, é o seguinte: o Marcelo estava dizendo que o juiz não deve fazer juízos morais sobre as pessoas, sobre as partes, né? Mas ele deve fazer juízos morais sobre as normas. Deve fazer juízos éticos sobre as normas. Então, a primeira crítica ao positivismo jurídico, né, o que incomoda muita gente, é esta absoluta e rígida separação entre moral e direito. Mas é uma estranha separação entre moral e direito, porque, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele embute uma outra moralidade, que é a moralidade da observância das leis. Eu sou um sujeito honesto, sou um sujeito de moral e cumpro as leis. Aquele livro da Hannah Arendt, Eichmann, em Jerusalém, é um retrato deste tipo de moralidade, podemos chamar assim. Todo o tempo que ela observa, não se vê que o único juízo moral que ele tinha era assim: eu recebia a ordem e tinha que cumprir, eu era um bom funcionário, eu sou um bom funcionário, e ela disse. E ele se incomodava profundamente se em algum momento ele percebesse que ele não poderia cumprir uma ordem que ele recebeu. A moralidade dele ia somente até este plano. Mas após a guerra, o próprio Radbruch faz uma completa revisão da sua posição anterior, justpositivista. Ele vai morrer uns 4, 5 anos depois da guerra, mas ele vive o tempo suficiente para escrever algumas coisas muito interessantes e para fazer com grande coragem teórica, grande coragem intelectual, honestidade pessoal, a autocrítica da sua anterior e, então, clássica formulação positivista. Então, em um livrozinho chamado 5 Minutos de Filosofia de Direito, que na verdade eram as aulas que ele dava, que foram editadas, ele diz: o positivismo, que poderíamos compendiar na lapidar fórmula "a lei é a lei", deixou a jurisprudência e a magistratura alemãs inertes diante de todas aquelas crueldades e arbitrariedades plasmadas pelos governantes da hora em forma de lei. O derrubamento do Estado nazista, que se baseava na negação do direito, coloca continuamente a magistratura alemã ante perguntas que o caduco,
mas ainda vivo o positivismo, vou fazer um nota do rodapé, ainda vivo hoje, não saberá nunca responder. Algumas delas, vejam como ele escreveu em 46, 47, como essas coisas estão atuais. Assim, a gente não está trazendo isso aqui porque é um apanhado histórico, né? Tem uma relevância contemporânea. A gente tem insistido muito nisso, Rubens tem insistido muito nisso. Nós temos uma página no Facebook que se chama Contra a Fascistização do Sistema de Justiça. Então, coloca continuamente a magistratura alemã ante perguntas que o caduco, mas ainda vivo positivismo não saberá nunca responder. Algumas delas: devem manter-se em vigor as medidas adotadas em cumprimento das leis raciais de Nuremberg? Tem validade jurídica hoje o confisco de propriedades dos judeus realizado antes ao amparo do que era direito vigente no Estado nazista? Devemos considerar juridicamente válida a sentença pela qual a magistratura do Estado nazista, de acordo com a legislação vigente em seu tempo, condenou à morte, como delito de alta traição, o simples fato de escutar uma emissora de rádio inimiga? De algum modo, lembra aqui o que o doutor André contou, né? Procura um sujeito de cabelo ondulado, de óculos, de mais ou menos 20, 30 anos, assim, poder de persecução penal assim, exacerbado. Né? Tem valor de lei a ordem informal com que Hitler secretamente desencadeou o assassinato em massa em cárceres e prisões? Nós nos consideramos obrigados ainda hoje a deixar impune um ato punível pelo fato de que está amparado por uma anistia mediante a qual o partido no poder declarou subtraídos da ação penal os atos praticados por ele mesmo. Nós estamos enfrentando isso hoje. Nós não conseguimos ainda resolver o problema da punição pelos crimes de lesa humanidade praticados durante a ditadura militar. Nós temos uma lei de auto-anistia que a própria ditadura se concedeu, né, isentando-se desses crimes. Perfeitamente atual. Merece qualificação de Estado, no sentido jurídico da palavra, um Estado que equivale à dominação de um só partido, que condenou à morte todos os demais e que representa, em geral, a negação do direito mesmo? O positivismo jurídico herdado no passado se remeteria, para responder essas perguntas, ao conteúdo da lei. Ou seja, não resolve coisíssima nenhuma, é uma coisa simplória, às vezes até metodologicamente sofisticada, né? Do Kelsen, que é uma maravilha de sofisticação lógica, de construção, de harmonia interna, tal, mas no final, o que sobra? A discricionariedade, né, e o juiz cumpre o conteúdo da lei. Em relação a outra menção aqui bastante atual, em relação às leis raciais de Nuremberg. As leis de Nuremberg eram aquelas que proibiam o casamento entre judeus e arianos, etc. Hoje nós temos alguma coisa que lembra bastante isso, a cura gay. Então, ontem eu estava numa festa e tinha um advogado que contou que tem um cliente que é bissexual, que o cliente ligou para ele e falou: doutor, eu sou bissexual, o que eu faço? Eu tomo meia pílula? Então, eu falo sempre muito do nazismo, né, da experiência nazista, porque aquilo não foi um exemplo histórico fechado, aquilo foi um paradigma, foi um modelo que se estende ao longo do tempo, com problemas com os quais nós estamos nos defrontando hoje. E assim, um outro aspecto muito relevante relacionado com o positivismo jurídico. O Estado moderno, ele tem aqueles 3 monopólios que eu mencionei. Mas ele tem esses 3 monopólios num momento histórico em que há um imenso, incomensurável desenvolvimento tecnológico, um enorme potencial de técnica, de recursos. Os 3 monopólios, concentração de recursos pelo monopólio da tributação,
o monopólio da violência e esta fantástica técnica que se tem hoje fazem do Estado um ente terrível, capaz de destruir a humanidade, ou de destruir parte da humanidade, ou pelo menos de destruir, de comprometer a humanidade em sua inteireza, em sua complexidade. Nós já tivemos muitos momentos perto disso. Então, isso coloca uma preocupação adicional. É um fantástico ente que tem um fantástico poder de técnica e tem um fantástico poder de ser o detentor do monopólio da norma jurídica. Isso dá problemas, isso dá muitos problemas. Então, a reação ao positivismo, a superação, esse processo de superação do positivismo tem mais ou menos essa fundamentação histórica, a necessidade de dar uma resposta ética, né, a esse quadro, com essas características todas, né? E ela começa imediatamente após a Segunda Guerra, diante da hecatombe nazista, com a introdução do princípio da dignidade humana, o princípio kantiano da dignidade humana. O que significa introduzir para o operador do direito, né, um conteúdo ético no momento da aplicação da lei, porque é só isso que significa o princípio da dignidade humana. Todo o rol de direitos humanos que nós conhecemos, tratados, declarações, ele tem uma expressão lapidar, sintética, que é o princípio da dignidade humana. Tudo aquilo desdobra. A reação à crítica do positivismo costuma ter uma pedra de toque, né? A questão da segurança jurídica. Você fica possibilitando aos operadores do direito, aos juízes, que introduzam juízos éticos em relação à norma jurídica, a segurança jurídica, né, desaparece e é um grave problema para a sociedade. Eu tinha um amigo que tinha lá seus pendores pelo positivismo, ele falava brincando, mas tem uma norma que precisa dizer quem é o carteiro. Quanto a isso, também não tenho nenhum problema. Sou a favor que existam normas que digam quem é o carteiro, quem é isso, quem é aquilo, quem faz aquilo outro. Mas não é nisto. Nós não vamos ficar o tempo todo questionando e inaugurando assim um estado de profunda diversidade de posições, que se perca a possibilidade de uma decisão jurídica definitiva, não vai se instaurar o caos. Aliás, um outro ponto, essa coisa da segurança jurídica é muito ideológica, é um mito. Né? Qualquer questão jurídica, hoje, com alguma importância, com alguma relevância, hoje no país inteiro está recebendo 10 decisões diferentes. Tem um juiz no Pará decidindo de uma forma, outro no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, outro no Rio, outro aqui. Então, a questão tributária, por exemplo, isso é muito no direito penal. Então, isso é muito comum. Então, isso é ideológico, né? Ideológico no sentido marxista da expressão. Isso é um mito, é uma lenda. Né? Nem o positivismo jurídico garante coisíssima nenhuma de segurança jurídica. Mas de qualquer forma, assim, no que diz respeito à possibilidade de fazer juízos éticos sobre a norma jurídica, a gente podia usar a metáfora da lâmpada na rua pública. Imaginem uma lâmpada na rua pública, existe uma área que ela ilumina completamente. Existe uma segunda área que é mais ou menos luz e sombra,
E existe uma terceira área que é completamente fora da abrangência da luz. Se nós considerarmos nessa metáfora que a luz são princípios éticos, né, na metáfora nós diríamos o seguinte: existe uma área assim, que é iluminada pela lâmpada, sobre a qual não é possível uma divergência razoável, sobre a qual não pode haver dúvidas, que ilumina especificamente com critérios éticos, em relação aos quais não há nenhum problema, não há divergência entre nós, coisas que não se pode fazer. Na área de sombra e luz, na área crepuscular, nós poderíamos admitir que há algumas divergências, e que essas divergências sejam razoáveis. E na área escura nós sabemos que ali não pode. Então, pelo menos nisto, assim, há pontos, né, isso serviria, por exemplo, para a magistratura alemã, que o Heilbrook criticava, né, dizia que se quedou inerte diante de todas aquelas barbaridades, assim, pelo menos em algumas questões, assim, era absolutamente indubitável, né, que elas não eram éticas. Mas aí é todo também um momento histórico, social e político. Houve essa coisa da construção de um consenso que o Marcelo mencionou, mas enfim, a ideia é essa. Então, nós temos agora o princípio da dignidade humana. Enquanto, no primeiro momento, na Declaração Universal de 1948, na Lei Fundamental da Alemanha, que é colocado o princípio da dignidade humana como princípio constitucional, naquele momento histórico, ele era posto como um conceito em modo lógico negativo. Ou seja, ele implicava uma abstenção de condutas por parte do Estado com o objetivo de garantir a integridade das pessoas. Ou seja, não pode torturar. Como um conceito negativo, significava isso. Tem coisas que não, por isso é negativo, não se pode fazer. Mas começa a se desenvolver nas normas que são construídas a partir daí, nas declarações, nas constituições democráticas, um segundo momento do conceito do princípio da dignidade humana, que é a dignidade humana em modo lógico positivo. Aí não se trata mais de impor abstenções ao Estado ou a terceiros apenas para proteger a integridade e a vida das pessoas. Se trata de condutas, determinar ao Estado condutas concretas, específicas e positivas que garantam a dignidade humana. Na Alemanha tem um caso paradigmático, assim, que é um marco da construção desse conceito da dignidade humana como conceito positivo, né, de modo lógico positivo, que é o chamado Ratscase. Não sei se algum de vocês já ouviu falar disso. O Ratscase é o seguinte: o Ratz era um ministro alemão que promoveu uma reforma no sistema de previdência alemã, de tal forma que havia uma razoável queda no valor das prestações sociais, seguro-desemprego e seguros necessitados, ajudas necessitados, etc.
A coisa foi questionada, o Plano Ratz foi questionado junto ao Judiciário, chegou à Corte Constitucional alemã e eles deram a seguinte decisão. Aliás, eu tenho a decisão transcrita aqui, melhor do que falar de memória. Aqui, achei. Há um direito fundamental, essa Corte Constitucional Alemã, há um direito fundamental que garante um mínimo de subsistência de acordo com a dignidade humana. O Estado Social deve garantir a cada pessoa necessitada as condições materiais que são indispensáveis para a sua existência física e para a participação na vida social, cultural e política. Este direito não está sujeito à discricionalidade do legislativo. Vejam aí como isto é bastante diferente do que nós vimos que era o positivismo, que se caracteriza pela discricionalidade. O conteúdo que é posto lá eu aceito e pronto, pode ser qualquer coisa. Este direito não está sujeito à discricionariedade do legislativo e deve ser honrado, dando o legislativo forma concreta e atualização regular. O que fez a Corte Constitucional da Alemanha? Determinou ao Executivo que refizesse os cálculos. Determinou ao Executivo que procedesse de tal forma, escandaliza, né, os ortodoxos, mas determinou ao Executivo que refizesse cálculos e procedimentos de forma a fixar aquelas prestações sociais de tal forma que ela pudesse assegurar efetivamente uma subsistência digna. Seria mais ou menos como se o Supremo determinasse à presidenta Dilma, ou ao Congresso, que refizesse o cálculo do salário mínimo, porque o salário mínimo tal como fixado não atende às necessidades de sobrevivência do brasileiro, do homem brasileiro. E existe na Constituição todos os itens que ele deve atender. Durante muitos e muitos anos, certamente ainda hoje, se nós levarmos a sério esta forma que está na Constituição, o salário mínimo deve atender isso, todos os salários mínimos foram inconstitucionais. O que faz o Judiciário? Ele não vai dizer o salário mínimo vai dar um acórdão do Supremo, o salário mínimo vai ser R$ 1.800. Aí ele efetivamente invade uma tarefa que é de competência do Executivo. Mas ele pode dizer, esse cálculo não está atendendo à necessidade de sobrevivência, de subsistência mínima. E assim foi feito, e assim determinou-se que os cálculos de prestação, dessas prestações sociais da Alemanha fossem refeitos. Assim, essa é uma decisão paradigmática do que eu chamei do conceito positivo de dignidade humana, que impõe condutas, impõe ações ao Executivo, e essas ações podem e devem ser apreciadas em sua elaboração, em seus procedimentos, vários outros critérios, pelo Judiciário, pelos juízes. Está invadindo, está violando o princípio da separação de poderes, está assegurando direitos, e é isso que o Judiciário, é para isso que o Judiciário existe. Então, a visão positivista era que o Judiciário e os juízes aplicam o direito. A visão não positivista, a visão ética é que o Judiciário garante direitos, ou aplica o direito na medida em que o direito assegura direitos. Aqui, basicamente, eram essas as considerações assim, de caráter mais teórico que eu queria fazer. Agora,
fazer alguns comentários muito breves sobre o momento que nós estamos vivendo, porque me parece que dá para estabelecer uma relação com isso tudo que nós vimos aqui. O neoliberalismo desfigurou o estado do bem-estar social como um fenômeno mundial. Eu sou um pouco mais antigo do que vocês e eu lembro do estado antigo, antes do neoliberalismo. Eu estudei em escola pública, eu era atendido em hospital público. As melhores escolas de São Paulo eram as escolas estaduais, Roosevelt, Caetano de Campos, aquela que estudou o Serra, mas nem por isso ela deixa de ser boa, como que chama da Moca. Esqueci o nome dela. Enfim, o melhor hospital da América Latina era o Hospital do Servidor. Era o hospital clássico, de referência. Por uma contingência da minha vida de procurador do Estado, em determinado momento eu fui ser chefe da Procuradoria do Hospital do Servidor. Depois acabei virando ali chefe de gabinete do Hospital do Servidor, mais ou menos ali por 1988, 1990, e eu vi ali, né, e a lembrança que eu tinha no meu tempo de criança, né, do que era o Hospital do Servidor, horror, degradação completa. Assim. Como é que surge esse estado de coisa? Surge e se aprofunda com o neoliberalismo. O que o neoliberalismo faz é impedir ou desviar recursos que antes eram colocados pelo Estado em investimentos sociais, em serviços públicos. Quando começa o neoliberalismo, mais ou menos meados da década de 80, a população mundial era de 5 bilhões de pessoas. A população mundial hoje é de 7 bilhões de pessoas. Um crescimento de 40%. A população do Brasil, meados dos anos 80, quando começa o neoliberalismo, era de aproximadamente de cerca de 120 milhões, agora ela é de 200 milhões. Então, o que acontece? A população cresce e o neoliberalismo destrói o estado do bem-estar social. Então, é isto a minha interpretação. Hoje todo mundo está fazendo interpretação sobre o que está acontecendo no país, no mundo, especificamente aqui agora, a situação que nós estamos vivendo. A minha, eu não sei se era boa, eu acho que é. Eu vou apostar nela. Eu vou esperar que o curso dos acontecimentos confirme a minha avaliação. Mas o que existe é absoluto descontentamento com o tipo, com a qualidade de serviços públicos que a população recebe hoje. O sujeito de classe média tem que pagar convênio. Ele não vai no hospital público. Tem que gastar uma nota com convênio. Não dá para levar o filho dele no hospital público. Eu não levo o meu no hospital público. Ele tem que pagar a escola. Não tem escola pública, como tinha no meu tempo de criança. Tinha nas melhores. A escola pública é um horror. É difícil garantir um futuro para um jovem que passe de não ter numa escola pública. Acontece, mas é difícil. O excluído, que não tem condições de pagar um convênio, ele vai ser atendido por uma dor de garganta, ele fica 3 horas no hospital, na fila. Ele vai tomar um ônibus, ele paga R$3,20 mais R$3,20, se toma 4 ônibus, são R$3,20 mais R$3,20 mais R$3,20 mais R$3,20. Então, esta insatisfação, esta revolta, esse povo nas ruas está de um modo difuso, sem muita consciência e sem muita noção, dizendo que está no saco cheio, está com o saco cheio, desculpa a expressão aqui na douta emerge, mas que está do saco cheio de viver em uma sociedade que não dá serviços públicos, que trata desta forma, que o transporte é caro, que não tem saúde, que não tem educação, e não há uma representação política que canalize isso, porque hoje todo mundo é mais ou menos neoliberal, mais ou menos. Não há representação política para isso.
O que resulta nisso? Resulta nesse tipo de manifestação, e aí eu distingo dois momentos nessas manifestações. No primeiro momento eu participei. Eu sou louco de passeata, toda passeata que tem eu vou. Até a segunda-feira, 17 de junho, no Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo, uma passeata que correu a Faria Lima, que tinha mais de 500 mil pessoas, porque eu parava, eu ficava na calçada, 15, 20 minutos para descansar, passava gente, passava gente, passava gente, passava gente. É muita gente ali. Se na Parada Gay tem 800 mil, ali tinha também 800 mil. Até aquele momento era uma reivindicação política interessante, razoável, se via o que as pessoas estavam falando, se via que elas tinham consciência, um grau de consciência política. Depois, a partir dos dias seguintes, o que eu vi é uma coisa grave e preocupante. Eu não vi uma forma articulada e organizada de manifestações políticas. Eu vi uma coisa que existia muito na Alemanha, que é o sujeito que vai para a rua que está com o ressentido social. É o cara que está com raiva. Ele não sabe nem articular exatamente qual é o problema dele. E eu vi uma cena na televisão, o repórter da Globo chegava com um senhor de 60 anos no meio da rua. Por que o senhor está aqui? Juro por Deus, não é brincadeira, não podia ser retórica, tá? Mas literalmente o que eu vou falar. Por que o senhor está aqui? Eu não sei, mas eu não podia deixar de estar. Um homem de 60 anos. Então é preciso não entrar muito nesse oba-oba, o povo está na rua, que legal, oba, viva, não sei o quê. Há formas e há formas de estar na rua. Formas fascistas de estar na rua. E há formas políticas, democráticas e organizadas de estar na rua. Bom, por que eu terminei com isso? Porque eu acho que isso tem mais ou menos um pouco a ver com as considerações que eu fiz anteriormente. Papel do judiciário, vocês são juízes, o papel do judiciário na possibilidade, assumir, por exemplo, o judiciário, possibilidade de rever políticas públicas, de ter critérios, de determinar ao judiciário que haja critérios e regras que efetivamente garantam a qualidade dos serviços públicos. E por que não, como na Alemanha, que possa inclusive determinar ao executivo que reveja critérios e eleve prestações de forma que as pessoas possam ter sobrevivência digna. Ou que determine ao executivo a aplicação de recursos em saúde, em educação, ou, por que não, transporte zero. Nós nem cogitamos disto, porque a nossa formação é ortodoxa, é conservadora, e nós não temos a coragem teórica, ou não temos a coragem política de assumir esta discussão. Que em outros lugares está em patamares muito mais interessantes, como esse, por exemplo, do Gratz Case. Bom, basicamente eram essas as considerações que eu tinha.